a grande comparação que eu tinha era comigo mesmo. Ontem eu não fiz nada. Hoje eu fiz um vídeo. Então eu melhorei 100%. Show. Amanhã eu vou fazer 2 vídeos. Melhorei mais 100%. Show. Então, eu nunca olhei pro lado. Hoje eu pego o meu Instagram, eu tenho mais de 2.000 postagens lá. Eu vejo pessoas que têm 500, 700 postagens que têm o dobro de seguidores do que eu tenho. Isso não me afeta. Porque pra mim não é a quantidade de seguidores, é a qualidade de seguidores que a gente tem. E aí, pessoal, Marta Sincera Cast hoje com um convidado mega especial, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, uma pessoa super humilde, uma pessoa que tem muito conhecimento e demorou, mas deu certo. Hoje eu estou com o Anderson Souza, o CEO da Arte Fiscal, ele é do Café Tributário também. Pensa no maior especialista hoje que nós temos no país sobre planejamento tributário, sobre recuperação de crédito, empreendedorismo tributário. É ele. E deu certo, né, Anderson? Que bom. Obrigado. Eu nem sei como ela ainda teve eu aqui ainda, porque a gente tentou marcar várias vezes, eu confundi a agenda, eu fiz uma bagunça toda aqui com a equipe dela, mas deu certo. Ainda bem que ela me quis aqui ainda. Imagina Obrigado pelo convite, viu? Imagina, trazer um profissional, gente, é que eu tenho falado bastante, né? Tem muita gente no mercado que a gente vê, porque a gente aprendeu a olhar para a internet de uma forma mais crítica. Antigamente a gente saía comprando curso, fazendo um monte de coisa, né, Anderson? E hoje eu não faço mais isso. Então a gente começa a olhar muito de uma forma crítica, então ver quem realmente aplica aquilo que faz. E o Anderson, gente, ele tem muita experiência, ele tem a nichão de fábrica há muito tempo. Ele não é um cara só que ensina e não pratica. Infelizmente, tem muita gente no mercado que compra um cursinho, faz um cursinho, vai lá e ensina o cursinho. Não, o Anderson, tudo que ele tem ensinado para o mercado é o que ele aplica no dia a dia dentro da empresa dele. Ele tem os cases de sucesso, são anos de experiência e nada melhor que ele mesmo falar um pouquinho dessa trajetória, né, Anderson? Como que o Anderson chegou nesse status hoje como referência para o mercado, como recuperação de crédito, empreendedorismo contábil. E mais uma vez te agradeço por estar aqui. E nada melhor do que você mesmo falar sobre você, sobre essa sua trajetória. Legal. E que eu já assinei embaixo. E que em marketing ele fez o trabalho certinho. E de fato é verdadeiro aquilo que ele aplica no dia a dia. Vamos lá, Anderson, fala um pouquinho aí sobre já fiquei você. feliz. Aqui já pode dar um corte aqui, já vou patrocinar e acabou. Tá vendo? Marta, entendi agora o nome, né? Marta Sincera, ela já me provocou aqui já, porque esse assunto que ela trouxe aqui é uma coisa que eu falo todos os dias, é uma coisa que realmente, eu adoro, sinceridade é uma coisa que é uma coisa que eu vivo isso, né? Então, vai ser muito gostoso a gente falar. Por isso que eu me conectei com sim, você. Eu é. vi que você é um cara, desde a primeira vez que você foi lá na empresa, eu vi que você é um cara bem transparente, bem sincero, não tem meio termos. Não dá pra ficar fingindo, né, Marta? Não. Uma hora a gente é descoberto, né? Verdade. Então é melhor viver a verdade. Verdade. E quando você comentou sobre essa questão de ensinar o que faz, cara, como eu bato na tecla disso. Eu acho que isso tem um pouco do mercado, pessoas que entenderam o recado errado, tem um pouco de cada coisa aí. E tem as pessoas oportunistas também. O mercado está vivendo um momento que entenderam que captar clientes, fazer dinheiro, ver o case do Anderson, como de outros players do mercado. Pô, o Anderson tá ganhando dinheiro com educação, então eu preciso treinar as pessoas para fazer algo, para vender algo. O que essas pessoas, o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer? E aí, inventa algo para poder ensinar. Só que daí o cara, ele quer ensinar a fazer um bolo, mas ele nunca preparou um bolo. E ele não sabe qual que é a dor que o cara tem. Quando uma farinha tá vencida, quando o forno não funciona, qual que é a alternativa que tem, se bate menos, se bate mais. Ele não sabe essa parte. E quando a gente quer ensinar algo para as pessoas que a gente não sabe, a gente acaba enrolando e uma hora você vai ser descoberto. Então, eu tenho sempre, para mim, Marta, eu sempre vou me posicionar assim, eu não falo de algo que eu não faço. E dentro do escritório hoje, eu vivencio as dores e conto as dores. Essa semana mesmo, eu tinha que gravar 5 vídeos e eu não consegui gravar os 5 vídeos porque eu estava preocupado com a entrega. Era uma data de fechamento, a gente tinha acabado de trocar de sistema na contabilidade isso, e a gente estava fazendo a primeira validação sem o outro sistema. E eu estava muito preocupado com aquilo.
Então eu falei até pra Bárbara, né, que trabalha comigo, falei, Bárbara, hoje tá impossível gravar porque minha cabeça não consegue focar. Vamos parar, amanhã a gente faz. E eu gravei naquele momento pras pessoas falando, gente, não é todo dia que você tá bem. É verdade. Não é todo dia que você tá bem. Tem dia que não vai funcionar. Tem dia que o seu colaborador não vai entregar uma guia no prazo. Verdade. Por mais processo que você tem. Verdade. Vai ter falhas, né? E as pessoas às vezes vê outras pessoas, outros players, como ele consegue ter uma vida perfeita? Não é perfeita. Não é, Anderson. Não existe. Não existe. E vou falar uma coisa, eu não sei se a Bárbara ouviu, é uma gritaria agora há pouco atrás. Você chegou a ouvir, ouviu? Ela que não pegou. Eu tava lá, tava eu, Alex e o Lucas, sócio, um berrando com o outro, não Alex, eu e o Lucas, né? Por causa de... Não ouvi. Não, você não tava aqui. Até falei pro Isaac, falei assim, Isaac do céu, Anderson. O Isaac falou assim, não, só está a Bárbara, mas assim, menos mal. Porque, assim, por causa de operação, por causa de problema na operação, por causa de erro, e eu tô nervosa desde ontem, e eu falei assim, aí ele já foi falar um negócio, já estourei, ele já estourou também, pra você ver que não é todo dia. Ainda falei pra ele, parabéns, eu fazendo um podcast, você vem aqui falar coisa pra me deixar nervosa pra ir gravar, ainda falei, né? Mas essa é a realidade, gente, essa é agora. Mas olha que incrível, você estava em um momento, você teve que mudar o teu momento porque você tinha uma outra responsabilidade. Exato. As pessoas não querem viver isso. Exato. As pessoas querem tranquilidade. Né? E a tranquilidade faz crescer? Não faz. Entrei aqui, na hora que eu entrei aqui, eu tava assim, nossa, eu falei, meu Deus do céu. Prometo que eu não percebi. Mas, de verdade, não percebi. Mas ela ouviu ali a gritaria, tenho certeza que ela ouviu, porque não foi baixa a gritaria, não foi baixo. E eu e o Lucas brigando por causa de operação, por causa de entrega, porque as pessoas acham que tudo é lindo, né? E não é. E, gente, onde tem pessoa tem falhas, não adianta, não existe empresa perfeita. É isso aí. É sempre que eu falo para as pessoas, o que a gente tá aqui como empreendedor para dar cara para bater e resolver os problemas. Exatamente. Então, uma coisa que nós não somos é desonesto, mas que existe esse problema e é isso. Saí, falei assim, meu Deus do céu, Marta, fui no banheiro, joguei uma água na cara, falei, segue em frente, não é fácil. Mas o grande segredo é esse, né, Marta? Assim, não não vamos fugir do problema, é como eu resolvo o problema, né? É uma coisa que eu levo sempre. A hora que eu estava vindo para cá, eu vi um e-mail de um cliente que o meu sócio printou o e-mail e me mandou, né? E falou assim, cara, por que esse cliente está escrevendo em caixa alta, gritando uma coisa que a gente nem tem culpa aí na situação? E eu falei para ele, a gente perguntou para ele o que ele quer passar de mensagem quando ele escreve em caixa alta? Talvez para ele é normal. E a gente fica com pré-julgamento, né? Porque a gente talvez está recebendo aquela informação daquele jeito, né? Então, eu passei muito na minha vida, sabe, Marta? Não sofrer sem saber a realidade, a clareza. Então, eu sendo claro com as pessoas, é o que eu exijo que as pessoas sejam comigo. Então, eu tenho total liberdade de ligar para um cara desse e falar assim, meu amigo, eu recebi um e-mail seu e eu estranhei porque tá escrito assim em caixa alta. Geralmente, as pessoas escrevem assim quando estão bravas. Essa é a forma que você está bravo por algo ou é normal? E aí eu vou fazer essa pergunta para ele, eu quero saber disso, porque eu preciso entender como ele se posiciona no e-mail, Então, começar a ler as pessoas te faz também entender e facilitar o teu dia a dia. Isso ajudou muito a gente, porque a gente vai sofrendo às vezes e não é nada. Exatamente. E é isso. E é a gente aprender, autoconhecimento. Na hora que eu sentei aqui, que a gente começou a conversar, até pensei, falei assim, ai, Marta, ficava tão nervosa, né? Deixasse ele falando o que ele quisesse e respirasse fundo. Falhei, mas é isso, né? O autoconhecimento. Tudo é um treino. Tudo é um treino, a vida é um treino. Anderson, aproveitando tudo isso, hoje você é uma referência no mercado. Antes de começar o podcast, a gente estava conversando sobre algumas coisas. Quantos anos de mercado? Por que você escolheu a contabilidade? Legal. Por que você resolveu fazer esse trabalho de planejamento tributário? Já que na época que você começou, eu acompanhei desde o comecinho, não era um assunto tão falado. Por que você percebeu deu esse insight, qual foi a virada de chave, enquanto um monte de gente estava remando para um outro lado, que na época que você começou, era a tal da contabilidade digital, contabilidade online. Explica exatamente. Vamos lá. Aí já é história para um podcast inteiro, hein? Vamos lá. Marta, na verdade, assim, eu não sei se eu escolhi a contabilidade ou eu caí dentro da contabilidade. Eu acho que eu caí dentro da contabilidade. Nunca foi um desejo meu atuar efetivamente com o escritório de contabilidade. Tanto porque eu nunca trabalhei em um escritório de contabilidade. Então, foge um pouco dos meus princípios do que eu acredito. Eu acabei de falar para vocês que como que eu vou ensinar algo que eu não sei fazer, que eu não participei. Sim. Escritório de contabilidade, eu não passei da jornada. Então, nunca foi um desejo meu. Eu já estou nesse mercado há 22 anos.
Eu entrei em 2002 nesse mercado como um auxiliar de uma advocacia. Certo. E esse mundo tributário, ele sempre foi focado muito na advocacia. E lá a gente aprendeu a fazer recuperação de crédito, planejamento tributário. Não tinha SPED, não tinha nada. Então vou dar um exemplo, a gente atendeu a Fiat. E lá na Fiat o arquivo dela era um galpão imenso. Então a gente estava lá, os pombos estavam cagando em nós. Então a gente tinha que às vezes se proteger mesmo, ficava até com plástico na cabeça para não ter umas rajadas dos pombos. E lá a gente ficava lá olhando nota a nota, conferindo no livro, olha, isso é consumo. Aí a gente separava, olha, se é consumo não tomou crédito, então separava. Depois a gente ia lá para o parque industrial para poder analisar se aquele produto é um consumo ou é um insumo. Então a gente, para fazer um trabalho, a gente passava meses e anos para poder fazer o trabalho que hoje a gente faz em um dia, por conta da tecnologia. E aí eu falei assim, cara, esse mercado aqui me interessa muito. Poxa, eu vou entrar nesse mercado. E ali eu comecei a criar carreira. E olha que engraçado, eu só entrei nesse mercado porque eu tinha passado num concurso público para polícia. Eu tinha feito todos os testes, eu tinha passado, tá? Eu tinha acabado de completar 18 anos. Então eu tinha passado. Em todos os testes eu estava aguardando já me chamar. Só que eu não sabia quando ia me chamar. E eu morava sozinho com a minha mãe. Meu pai já era falecido. A gente tinha contas para pagar. Então eu falei, vou arrumar um emprego. E quando eu arrumei esse emprego, eu era auxiliar de escrita fiscal. Eu nem sabia o que era isso, mas eu vou lá. E comecei a viajar, fazendo serviço até que a polícia me chamasse. Na última fase, que era investigação social, eu já tinha medido o fardo, já tinha aberto conta no Banespa na época. Eu fui reprovado. Porque eu era rimo de família. Morava sozinho com a minha mãe. E depois eu descobri que a minha mãe deu uma ajuda na entrevista para que eu não fosse mesmo. Aprovado. Para reprovar. Tudo tem um porquê, né? E eu fiquei lá. Falei assim, bom, já que não deu certo aqui, eu vou fazer carreira ali. E comecei a crescer a minha carreira lá. Isso foi até 2008, mais ou menos. Não, 2007, mais ou menos. Aí eu fui trabalhar para uma empresa de um cliente deles. Fui trabalhar como gerente fiscal de lá. Trabalhei por anos lá e aí eu entendi. Eu trabalhava com o passado e depois lá eu trabalhava com o presente e futuro. Sim. Aí eu acho que isso complementou a minha vida. Porque daí eu sabia o que eu fazia antes, o que impactava depois. Acho que esse foi o grande diferencial. Bom, estive lá nessas empresas, fiquei alguns anos lá. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer algumas consultorias, porque surgiu a substituição tributária na época que ninguém sabia aquele negócio. Até hoje ninguém sabe muito sobre esse assunto, né? Mas na época era pior ainda. E surgiu esse assunto, eu tive a oportunidade de fazer muitos treinamentos, acompanhar a legislação na época, era algo novo. E eu comecei a prestar algumas consultorias, esse negócio começou a dar certo. Começou a dar certo. Eu falei, poxa, eu vou empreender então. Fechei um contrato, fechei outro, comecei a prestar. Depois eu vi, cara, eu não tenho braço. E agora, como que eu vou fazer? Vou ter que pedir demissão do emprego. Pedi demissão do emprego e fui focar só na consultoria. O que aconteceu? As consultorias que eu tinha fechado virou inadimplentes. Eita. Eu não tinha salário mais. Eita, Lili. E eu falei, e agora? Eu volto para o mercado de trabalho ou eu continuo? Continuei, lembro, assim, para mim é muito claro, como se fosse ontem. Fiquei 2 meses sem pagar aluguel, pagava aluguel e tudo mais. Eu falei, mas eu vou até o último porque eu preciso tentar. E aí até que eu encontrei um rapaz que era de uma empresa de informática, ele me indicou num cliente e aquele cliente era muito bom. E aí eu fiz um trabalho lá. E ele falou assim, cara, seu trabalho foi tão bom que eu quero que você assuma minha contabilidade. Eu falei, eu sou contador, mas eu não atuo assim em contabilidade. Por exemplo, se você falar para mim, eu vou mandar uma pessoa embora, eu preciso de uma rescisão. Lascou. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Ele falou assim, então, esses são desafios na vida que você vai encontrar em qualquer coisa que você for fazer. Então, eu tô te dando 30 dias para você criar o seu escritório. Esse cara, que era uma empresa do lucro presumido, depois de eu ter contrato 700 mil de crédito para ele na época, que ele ficou puto com o contador dele, ele falou assim, é o melhor cara que eu encontrei na vida dele. Tá bom. Falei, você vai confiar em mim mesmo? Ele falou assim, vou confiar em você. Inclusive, ele tá como cliente nosso até hoje. Tá vendo? E eu fui atrás. Aquele momento, ele me ensinou como um pai o que era empreender. E eu fui buscar. Falei assim, quem eu conheço do DP? Puxa, encontrei uma pessoa. Você não... eu peguei um contrato aqui, você não faz parte dele, eu te pago parte desse contrato. Isso. E assim começou a jornada dentro do escritório. Mas eu tinha muito medo. Eu falei assim, cara, eu não sei. Se falar para eu abrir uma empresa, eu não sei qual que é o processo de abertura de uma empresa. Se precisar alterar, como que é? É primeiro junta comercial? É Estado? É Receita? O que é tudo isso? Eu preciso de um sócio.
E aí eu busquei um sócio. Fiquei com esse sócio até 2014, foi quando a gente separou a sociedade, porque a gente entendeu que não fazia mais sentido para o negócio, porque ele tinha alguns planos e eu tinha outro. Tá, tudo bem. Mas até aquele momento me deu base para eu ganhar experiência. Peguei uma outra colaboradora que tínhamos no escritório e falei, Fernanda, quer ser minha sócia? Eu vou dissolver a sociedade e a gente precisa montar um escritório. Mas olha que legal isso, Marta. Eu tinha plena consciência do que eu podia entregar e o que eu não podia entregar. O que eu vejo muito nesse mercado é as pessoas querendo entregar o que não conseguem entregar. Né? Então, eu acho que primeiro de tudo você tem que ter a consciência. O que eu posso? Porque se eu começar a fazer coisas que eu não sei, eu deixo de fazer o que eu sei de fazer melhor. Então, eu falei para ela, Fernanda, ó, a gente vai começar uma jornada e assim, eu sou o cara do tributário. Então, a gente vai trazer muitos clientes por aqui. Legal. Só que alguém vai ter que segurar esse escritório de contabilidade. Você segura? Ela falou, deixa comigo. E assim foi. A gente foi crescendo, foi crescendo. Depois eu conheci minha esposa, que ela também montou o escritório dela. Com o passar do tempo, nós entendemos que não fazia sentido a minha esposa ter um escritório, eu ter outro escritório. Falei, preciso de mais força no escritório, vamos unificar. Em 2018, 19, na verdade, a gente unificou o escritório. E eu entendi. Falei, cara, tudo que a gente fez, a gente cresceu sem R$1. Tudo foi difícil. A gente não foi herança, não foi nada, né? Foi na luta, na batalha. Se a gente chegou até aqui, eu ter mais força vai fazer a gente conquistar mais clientes. Então, agora eu vou para a internet. Que bacana. Mas por que esse estalo da internet? Por que você fala assim, caramba, se eu cheguei até aqui, o escritório estava crescendo, estava indo bem. Assim, dentro do que eu entendia que era crescimento, né? E você já fazia esse trabalho diferenciado, que era essa questão da recuperação, você já fazia isso para os seus clientes? Isso eu fazia porque eu entendia, como eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade, eu entendia que aquilo era normal. Ah, entendi. Você não achava que aquilo era uma coisa construtiva, nada disso. Para mim, escritório de contabilidade... eu sempre tive, assim, com o escritório de contabilidade, era uma grande referência para o empresário. Então, eu falava assim, cara, um dia eu quero ser já que eu estou nesse mercado agora, eu quero ser um escritório grande, respeitado, porque eu entendia que eles faziam tudo aquilo. Depois eu descobri que não era bem assim. Você achava que era arroz com feijão básico para entregar, né? É bem assim, se entregar o imposto ali no dia já tá bom. Não vamos desmerecer, né? Mas sabe, a verdade em alguns difícil, pontos maioria... acontece isso, Tanto né? é que existe uma oportunidade enorme no mercado por causa disso, né, Anderson? Exato, a gente sabe disso. Senão não existiria essa oportunidade. Então, aí você deu a virada de chave de ir para a internet. Por quê? Porque... Então, olha que interessante isso. Um dia eu não tinha hábito de participar de grupos de contadores, de eventos de contadores, e em 2018 eu resolvi ir num evento de um contador, que é do Rogério Famelli. Eu fui lá no ABS e cheguei lá e eu vi... Tinha mais ou menos umas 500 ou 600 pessoas lá no evento, mais ou menos. E eu peguei e eu vi o Edilson Júnior subindo no palco e falando assim, olha, no meu escritório, os clientes entram ganhando dinheiro. E ele deu essa palestra, como ganhar dinheiro na entrada do cliente. E ele falou ali sobre recuperação tributária, que ele colocava o cliente, analisava o passado, trazia dinheiro para ele e o cliente já chegava feliz. E eu falei, cara, isso aí eu faço. Tá legal. Só que eu percebi que ele era a referência ali daquele momento do evento, que estava ensinando aquelas 500, 600 ou 700 pessoas, que deveria ser aquilo, que estavam ali e que ninguém daquele público fazia aquilo. E eu falei, opa, então isso realmente não é de escritório de contabilidade. Isso está no mundo jurídico. E aí eu comecei a pensar, da onde eu vim? Putz, eu vim de um escritório de advocacia. Não foi de uma contabilidade. Tá aqui a brecha. E aí eu saí daquele evento e falei assim, olha, eu vou abrir um Instagram. Eu nem tinha rede social. Eu nem tinha. Nunca gostei muito disso, de expor vida e tal. Então, a gente teve esse papo até em bastidores aqui, né? E eu nunca gostei muito disso. E eu falei assim, vai ser um pouco complicado, mas eu vou me adaptar nisso. E eu saí de lá fazendo isso. E aí eu entendi que realmente o mercado não fazia, que a recuperação tributária, na verdade, tudo que era tributário estava no mundo da advocacia e não na contabilidade. E aí, isso virou um propósito. Eu falei assim, ó, a partir desse momento, eu vou fazer com que os contadores entregam a melhor experiência tributária para seus clientes, ponto. E isso eu falei por muito tempo. E a gente conseguiu. A gente levou mais de 3 mil alunos, né? A gente teve lá mais de 3 mil alunos que já passaram por nós, e com vários cases de sucesso, né? E depois disso tudo, Marta, o que foi mais interessante?
que a tal de contabilidade consultiva que surgiu depois, isso era uma aba da contabilidade consultiva. Né? E que eu percebi também que às vezes a gente faz tanta coisa para o cliente que o cliente não vê valor. E uma única coisa que você não vê, que isso é o valor efetivo que você está levando para o cliente, você não valoriza. Então, naquela época, por exemplo, o que era valorizar o seu cliente? Vamos entregar um certificado digital para o cliente. Isso era um diferencial. Cara, mas você está levando centenas de milhares de reais, ali, centenas ou milhares de reais para o seu cliente e você não está colocando aquilo como uma valorização ou deixando de olhar aquilo. Eu falei, aqui é o foco. E a gente trouxe isso. Hoje, até a gente já se posiciona até um pouquinho diferente. Né? Por que se posiciona diferente? Porque o mercado ele ficou um pouco sujo. Nesse sentido. Começou a vir outros players, e aí tudo que acaba sendo... envolve muito dinheiro, acaba tendo muito fraude, golpe. Então a gente teve que tomar um cuidado com isso também. Esse negócio de gasolina, tava ouvindo esses dias um negócio que eu fiquei abismada. E é complicado, né, Marta? Porque daí as pessoas viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então não miraram que aquilo ali, por exemplo, você está salvando famílias que estão dentro daquela empresa, que aquela empresa, um exemplo, pandemia. Muitas empresas não fecharam porque conseguiram caixa. Caixa através de onde? Um deles é fazendo uma revisão tributária. Então as pessoas não viam isso, não via como aquilo que era um balão de oxigênio que as empresas estavam tendo. Não, eu estou vendo porque eu vou ficar rico com isso. E isso começa a ter um tempo muito curto quando você pensa no dinheiro, né? O dinheiro tem que ser uma consequência e não ser o resultado ali final. Isso. E a gente começou a se posicionar entendendo o seguinte, que o contador também tinha uma grande dificuldade. Que ele não sabia em que momento ele era o contador e em que momento que ele é o empreendedor contábil. E essa foi uma grande dificuldade que eu tive durante anos e anos. Porque eu falava assim, eu vou crescer minha contabilidade, eu preciso crescer. Esse mesmo mecanismo que eu trouxe para o cliente que me fez eu construir uma contabilidade, para o cliente Y. Todo esse mecanismo eu não estou conseguindo mais fazer porque agora eu estou cheio de cliente na contabilidade e esses clientes não me dão mais espaço para eu fazer o que eu faço de melhor. E aí eu entendi que eu era contador e não era um empreendedor contábil, que eu precisava virar a chave. E foi só em 2020 que eu virei essa chave e falei, eu preciso profissionalizar o escritório agora. Da mesma forma que naquela época eu busquei sócios, hoje eu preciso buscar lideranças, formar lideranças. E aí a gente começou essa construção de formação de lideranças. Porque o Anderson, por mais que ele ama isso, eu amo isso. Eu até faço isso até hoje. Tem dia que eu chego no escritório, eu sento na equipe. Eu falo, hoje eu vou passar o dia com vocês. E eu fico... Lembra aquele quadro que tinha no Fantástico, que o cara ia lá para produção, para poder olhar? Eu faço isso constantemente. Chefe oculto lá, né? Faço isso constantemente, só não fica oculto. Eu mostro mesmo para eles. Porque dali me traz... Além de trazer várias ideias de conteúdos que eu posso gerar, porque eu estou vendo a dificuldade, eu consigo ajudar ele com a experiência que eu tenho. E eu falei, eu vou fazer muito disso. Só que eu quero ser um empreendedor. E ser empreendedor não é mais fechar o balanço. Eu preciso estar em conversa com a Marta. Eu preciso saber, Marta, qual que é a estratégia de marketing para minha empresa? O que nós vamos fazer durante esse ano? Eu preciso fazer evento? Eu não preciso fazer evento? Como que eu capto clientes? Quem que vai fazer as reuniões desses clientes? Quantas reuniões nós vamos fazer durante um mês? Para eu fazer 5 reuniões, eu preciso captar quantos clientes? Como que eu capto? Eu comecei a precisar entender sobre o marketing, sobre vendas. E depois... Avançando um pouquinho mais nesse conhecimento, eu entendi que o marketing ele é tão importante que ele tem que ser cuidado por você. Exato. Né? Porque você deve sofrer muito com isso, Marta. De tipo, você faz uma geração de lead e depois a pessoa não fecha o contrato. Exato. Porque ela não está pronta para receber aquilo. Então, quando eu falo assim, o marketing ele tem que ser feito por você, é você que tem que passar, por exemplo, a sua imagem, o que você deseja, os seus valores, a sua cultura. Se eu entrego isso para a Marta vai fazer a minha vida profissional um sucesso. Porque você vai me trazer tantos clientes, porque você conseguiu entender o que eu faço, como eu faço e o que eu quero entregar. E eu entendi isso. E eu falei assim, cara, é para isso que eu vou olhar. Eu não vou olhar mais para o fechamento do balanço. Eu vou olhar para o empreendedorismo contábil. E aí começou toda essa jornada que começou a dar certo. Show de bola. Você está falando, Anderson, e eu vou lembrando de várias coisas, né? E você falou de uma coisa bem interessante que é em relação ao marketing. E você entendeu
que você precisava fazer essa virada de chave, você precisa se posicionar como empreendedor. E, de fato, a gente vai aprendendo no longo do tempo, né? Na nossa jornada, que não é qualquer tipo de cliente que a gente coloca para dentro. Então, a gente tem um lema aqui hoje na DPG que é: marketing não indireito a gestão mal feita. Legal. Se o cara do outro lado não tem uma gestão, não entende que ele é um empreendedor, ele não consegue avançar em marketing e vendas. Porque, primeiro, que ele acha que ou terceirizar o marketing lá com o time de marketing, que você tem uma moça aqui que te ajuda, se você terceirizar tudo com ela, ela vai se virar sozinha, e ela tem que trazer resultado, como se ela fosse a milagreira. A mesma coisa, o cara acha que a agência é o milagreiro, e não é sobre isso, é sobre você realmente ter uma visão e aprender, ter conhecimento, saber a base, né? E outra coisa é, quando esse negócio começa a dar resultado, é o cara saber vender e entender que marketing é igual ao mercado, que você faz um trabalho 360. É isso aí, Que eu vejo você nas feiras, no network, enfim, você faz várias coisas, e é isso que as pessoas não conseguem, às vezes, compreender, fazer essa virada de chave, de que, não tô tendo resultado. Pô, beleza. Só que o que você está fazendo, além de terceirizar um monte de coisa que nem era para estar terceirizando, o que você está fazendo, né? E eu vi que você conseguiu construir muito bem. Mas nesse longo, até assim, o pessoal que está do outro lado assistir a gente, nessa sua jornada longa, que já faz um bom tempo, teve algum momento que você falou assim, caramba, eu não tô conseguindo resultado. Você começou a fazer vídeo no YouTube, você começou a ter o seu site, começou o Instagram. Tem um momento assim, eu tô cansado disso. Por que acontece, Anderson? Aqui é o seguinte, as pessoas são muito imediatistas. Conforme a gente vai aprendendo, a gente começa a perceber que não é imediatismo, mas até então, quando o empreendedor está sem grana, precisa ter cliente, e ele começa a fazer algo dentro do marketing, ele começa a ver que não está dando resultado, ele acaba parando. Como que foi isso para você? Existiu esse momento de estar sem grana? Existiu esse momento de problemas que às vezes não dá para gravar? Enfim, e como você conseguiu contornar isso? Legal. A verdade, se eu pegar minha vida inteira, a maior parte dela eu vivi sem grana, né? Agora ele é rico, viu, gente? Agora ele é rico, hein? A maior parte da minha vida foi sem grana, então isso agora não é um problema, né? A contabilidade deixou ele rico. Ô, Marta, olha que legal, né? Isso que você me perguntou. Eu sempre tive assim, o pé muito no chão assim, do que eu queria, né? E, então, assim, eu valorizo profissionais, tá? Então, por exemplo, o que eu consigo fazer e o que eu preciso saber. Né? Então, dentro de marketing, cara, quando eu fui estudar marketing, eu descobri que existia um tal de profissional de copy, um tal de profissional de tráfego, um tal de social media. Agora nós temos até o social seller, né? Né? Tudo isso daí. Tanta coisa. Então, assim, eu falei assim, cara, eu vou ser uma agência de marketing? Não é o meu objetivo. Mas eu preciso vender os meus produtos e eu preciso do marketing. Então, no que eu foquei, na verdade, o que eu posso entregar. Então, o que eu posso entregar? Cara, eu posso entregar conteúdos. Então, é isso que eu sei fazer, porque é contar o que eu faço todos os dias. Legal. Então, eu trouxe, por exemplo, hoje a Bárbara aqui conosco, mas já passou outras pessoas, né? Inclusive, ela tá gravando aqui, ó, já tá gerando conteúdo. Vem aqui, Bárbara, dá uma vem aqui, pessoal. Olha lá, vem conhecer a Bárbara. Ó. Tá vendo, ó, gente? Ela tá gerando conteúdo, que precisa. Ó. Olha lá, ó. Essa aqui é a Bárbara, a social media dele, que tá gerando conteúdo, que ele entendeu que precisa desse profissional. Exato. E então eu falei assim, cara, eu vou fazer geração de conteúdo. Agora, até eu aprender tráfego, até eu aprender copy, se eu vou aprender a vida, eu vou ter que deixar, por exemplo, várias coisas de lado. E eu falei assim, eu não posso ter. E aí é nesse momento que eu falo, eu trago profissionais que vão agregar, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui. A Marta hoje ela tem uma agência, né, que é a DPG, que faz um determinado serviço de marketing. Cara, se eu gero conteúdo para ela voa. Bem isso. Né? Se você não tem conteúdo para trabalhar, você não vai fazer muita coisa. Os clientes que são engajados com a gente, os clientes que entenderam isso, estão com a gente 5, 6 anos. Os clientes que não entendem isso vão embora. É isso aí. E até hoje uma barreira de entrada nossa aqui, desse cliente, o quanto ele vai se engajar ou não com a gente. Exatamente. Então eu entendi isso. O que é minha responsabilidade e o que é responsabilidade de um terceiro. Então quando isso ficou claro, eu falei assim, então a minha função vai ser geração de conteúdo. Ponto. E, hoje eu escrevo para alguns blogs, legal. Então eu vou fazer geração de conteúdo escrito e geração de conteúdo em vídeo. Então, para os canais
canais que é vídeo, a gente grava vídeo, para os canais que é escrito. Então, eu me profissionalizei nesse sentido. Mas eu não fui a fundo em outros pontos. Por mais que hoje eu conheço superficialmente o que é tráfego, eu conheço superficialmente o que é copy, mas não me aprofundei tecnicamente para isso, porque para mim não faz sentido. A teoria, né? A teoria você foi aprender porque eu não quero ser um bobo. Exato. Isso não aí. Quero sentar numa mesa com a Marta falar para mim, eu estou entendendo o que ela está falando, né? Então, um conselho que eu dou é que eu vejo que a galera fica muito... Hoje a internet tem muito conteúdo o tempo todo, né? Se você ficar 10 minutos aqui no Reel, você vai passar... Quantos vídeos você vai ver, né? E você fica ali. Para que lado eu vou? Vou para a esquerda, vou para a direita. Eu vou aprender tráfego, eu vou aprender copy. Aí depois eu vejo lá a geração de conteúdo. Aí eu tenho que entender putz, com que tipo de câmera que eu vou gravar, qual que é o melhor microfone, como que é a luz... Cara, não precisa saber tudo isso. Pega um profissional que vai poder te ajudar nesse sentido e faz exatamente o que você sabe fazer. Então, eu me bloqueei para esse mundo de informação que tem e fui mais objetivo no que eu queria para mim. E foquei, eu só quero fazer geração de conteúdo. Então, quando eu preciso de algo, eu prefiro pagar para poder fazer. Ah, Anderson, mas hoje você tem condição de pagar. Mas lá atrás também eu não tinha condição de pagar e pagava, porque eu entendia que o tempo que eu estaria ali buscando, eu poderia estar fazendo algo que eu sei fazer e estaria ganhando dinheiro com aquilo. Né? Então, eu sempre valorizei muito o tempo também. E eu vejo o pessoal um pouco perdido nisso, né? Eu vejo até pelos comentários dos posts que a gente faz. Então, às vezes, você grava um vídeo, eu vejo o nível de pergunta que vem. Eu falo, essa pessoa precisa estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ou se aproximar de alguém que pode ajudar. Então, a gente precisa entender o que é investimento, o que é despesa e o que vai ajudar você a crescer. E isso, para mim, foi muito claro. Então, eu entendo hoje que o meu negócio não é marketing. Mas eu preciso cuidar do meu negócio, que ele é marketing. Exato. E, Anderson, nesse tempo, o marketing ele não funciona da noite pro dia. Não funciona? Marketing e vendas andam lado a lado. Como foi controlar a ansiedade e o desânimo em parar? Porque a gente começa a gerar conteúdo. E às vezes, assim, ontem mesmo, uma cliente entrou comigo na sala assim, Marta, tô gerando... Ela tinha feito 4 vídeos, Anderson. Você sabe quem é, tá? Tá, Eveline? Eu vou falar, Eveline, eu falei, não tem problema. Ela fez 4 vídeos, assim, Marta, eu tô desanimada. Eu falei assim, Eveline, você fez 4 vídeos. E ela é boa, sabe? Tem uma boa desenvoltura. Eu falei assim, você começou agora, já tá desanimada? Como que foi você vencer? O que te deu esperança? E a gana de falar, vou continuar... Até para o pessoal que tá do outro lado, sabe? Até o que faz sozinho, porque a gente tem clientes que faz sozinho mesmo, que eu tô fazendo, mas eu preciso continuar, mas eu não tô vendo, entre aspas, o resultado. O que te fez caminhar para continuar? Foi não me comparar com ninguém. Certo. A grande comparação que eu tinha era comigo mesmo. Ontem eu não fiz nada. Hoje eu fiz um vídeo. Então eu melhorei 100%. Show. Amanhã eu vou fazer 2 vídeos. Melhorei mais 100%. Show. Então, eu nunca olhei pro lado. Hoje eu pego o meu Instagram, eu tenho mais de 2.000 postagens lá. Eu vejo pessoas que têm 500, 700 postagens que têm o dobro de seguidores do que eu tenho. Isso não me afeta. Porque para mim não é a quantidade de seguidores, é a qualidade de seguidores que a gente tem. Hoje a minha maior captação de clientes é pela rede social. Ou pelo Café Tributário, que é no YouTube, ou pelo Instagram. Tá ouvindo aí, né, gente? 80%, Marta. Nós não temos outra linha. Então, indicação? A indicação é 20% ali que vem. Olha só. E o restante, eu acho que nem 80%, deve ser 90% que vem. Porque o cliente, para mim, hoje, ele vem de 2 formas. Ou ele vai vir por uma indicação de alguém que me achou no Instagram. Olha só. Então, veio pelo Instagram, ou ele veio direto pelo Instagram, ou pelo YouTube. É isso. Não tem... Tanto que a gente nem trabalha fortemente. LinkedIn, TikTok, que a gente começou a trabalhar. Inclusive, nós estamos começando a trabalhar o Pinterest. Olha só. Já começamos a olhar para essa plataforma. E você vê que essa plataforma... Olha só que interessante, até aproveitando isso, lá atrás a gente... Os olhos dela brilham, né? Nossa, que lindo, adoro quando eu vi isso. A gente tem um cliente que trabalha para arquitetos, né? Ele é focado em arquitetos e tal, é bem especialista. E lá atrás a gente viu que dentro do Pinterest teria muito mais... ele tá bombando. Para você ver só com conteúdo de imagem, de... Olha, e tá vindo o arquiteto, por quê? Porque a gente viu abre ali que a porta. Exato. Você entendeu? É isso. Só que, beleza, você não tinha o resultado de pessoas. Não tinha. Então, a tua meta era se superar. Tu falou era assim, superar. Não quero nem saber se isso aqui vai me trazer resultado ou não. E assim, Marta, o bloqueio vai vir das pessoas mais próximas de você. Tá.
Isso é natural. Então, até você ter resultado, você é o bobo da corte. Então, putz, o que eu ouvi? Agora você entrou nesse mundo de blogueiragem. Cara, tem clientes meus que eu chegava para uma reunião, ele falava, e aí, já gravou o TikTok de hoje? Cara, só que isso, de verdade, ofende. Porque você fala assim, putz, eu não estudei para ser blogueiro, eu não estou desmerecendo a função do blogueiro, até eu conversei com você no bastidores, cara, eu acho que é uma profissão extremamente difícil. Super. Ela é tão difícil que quando a gente começa, a gente ouve assim, fala assim, ó, você tem que falar mais da sua vida. Vai você gravar e falar da sua vida. Pega um celular no meio do shopping, assim, num sábado à tarde que tá lotado, e sai gravando no corredor. Pra ver quanto que é interessante isso. Depois você passando e as pessoas olhando o que você tá fazendo e muita gente apontando. Cara, isso é muito difícil e as pessoas fazem isso naturalmente. Então, eu admiro demais. Só que as pessoas colocam isso de forma depreciativa, né? Então, isso é triste, porque blogueiragem, então, tá ganhando dinheiro fácil. Essa é a ideia. E você vê que a maioria desses blogueiros que estão ali, eles sofrem muito psicológico. A gente vê aí aquela menina do Big Brother que entrou e surtou lá dentro. Sim. E voltou agora. E tudo isso já por causa de uma pressão social do que tá ali. Não é fácil, né, Não Anderson? é fácil. E isso vem da sua base familiar, muitas vezes, das pessoas que estão mais próximas de você. É um cliente, é um amigo. E começa essa brincadeira. Você vai num churrasco, por exemplo, a primeira vez que você for gravar, aí todo mundo vai falar, lá, já começou, abre, lá, vai virar. Até os resultados aparecerem. Porque depois, aquelas mesmas pessoas, naquele mesmo local, quando você chega, elas querem aproveitar a tua presença para que você possa instruir ela de alguma forma, porque a visão da blogueiragem passou que você se torne uma referência. E isso é muito louco. E você precisa entender que a culpa não são das pessoas que estão ali. Que é normal, talvez é a forma que elas foram criadas, que elas consumiram os conteúdos dela, é a forma que elas entenderam. Então eu passei, Marta, a falar assim, essa pessoa me chamou de blogueiro, agora eu anulo ela na minha vida. Eu passei a entender mais as pessoas, sabe? Então eu não me incomodava tanto com isso, por mais que às vezes afeta sim, afeta. Você tem que focar mais no seu objetivo do que no objetivo das pessoas que as pessoas têm por você. Então, porque todo mundo quer cuidar da tua vida. Isso é fato, né? As pessoas sabem a fórmula perfeita pra tua vida. Mas pra vida dela não sabe. a gente sabe a fórmula perfeita pra dos outros, mas às vezes a gente, né? E isso fez eu entender, Marta, que assim, quanto mais eu crescia, mais eu incomodava as pessoas próximas. Sim. E aí eu fui entendendo também que o tempo vai passando e você vai distanciando. E isso incomoda, porque chega num ponto que essa pessoa não te alcança mais. E aí essa distância passa a incomodar. E no final dessa história vai ser assim, olha, ficou rico e se afastou de mim. Né? Porque não se afastou. Na verdade, você não consegue mais ter um nível de mentalidade que essa pessoa tem aqui e não conecta mais. Acabou. E tá tudo bem. E como diz a doutora Érica, as pessoas que te trouxe até aqui, infelizmente, não serão as pessoas que levarão você pro próximo nível, levam, né? Infelizmente, não levam. Se a pessoa que está com você, ela não evoluir junto com você, isso vai acabar, seja uma relação até de casamento. E a gente vê muito isso. No mundo empresarial, você vê muitos casamentos acabando porque, de repente, o marido evoluiu e a esposa ficou para trás. Ou vice-versa. Ou, infelizmente, às vezes ele não fez um esforço para trazer a pessoa junto. Exatamente. A gente vê muito isso acontecer porque quando a gente muda a mentalidade, uma mente expandida nunca mais volta para o mesmo lugar, né? Não volta. Então, o grande segredo é você começar isso na raiz. Exato. Então, você tem que estruturar a sua base. Então, muitas vezes eu peguei e eu falava assim, olha, o mundo pode explodir lá fora. O que eu quero é paz dentro da minha casa. Então, quando eu voltava para casa, eu precisava... aqui tá tudo bem. Aqui são as pessoas que me admiram, aqui são as pessoas que estão lutando comigo e que nós vamos conquistar o mundo. É isso. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Então, eu fazia. Eu nunca ficava... eu postei um vídeo, deu 2 comentários, e agora? O que eu vou fazer? Cara, eu vou lá e faço o próximo. Exato. É sinal que eu não acertei nesse, eu vou acertar no próximo. E assim funciona. Marta, de verdade, até hoje, não existe isso, sabe? Assim, por exemplo, tem vídeo que eu posto que ele dá 100 visualizações, tem vídeo que eu posto que dá 250 mil. Tem vídeo que é bom, tem vídeo que é ruim. Tem serviço que é bom e tem serviço que é ruim. Você não vai fazer um serviço bom todas as vezes, você não vai fazer um serviço ruim todas as vezes. Você precisa procurar melhorar. Então, desde que a gente entende que aquele vídeo que deu 100 visualizações
foi péssimo e eu não vou fazer mais aquilo, que sirva de estudo para que eu não faça mais aquilo. Pronto, já me ajudou a progredir. Então eu não olho, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que eu uso até nas minhas palestras. Eu quero emagrecer 30 quilos. Poxa, mas eu só emagreci 10. Não é só emagreci 10. Eu já emagreci 10 para eu conquistar os 30. Então, se eu olhar para o que falta, eu me desespero. Se eu olhar para o que eu já conquistei, que a minha base era 0, então eu já emagreci 10, eu tenho que comemorar, porque eu emagreci 10 quilos. Tem gente que não consegue. Exato. Então, eu sempre olho pelo lado que eu evoluí e não do que falta chegar. Então, eu não sei qual que é o fim. Por que eu vou ficar olhando lá? Mas as pessoas olham o Anderson com 2.000 postagens, abriu o Instagram hoje, quer ter a mesma, mas eu não consigo trazer clientes. Quer ver um exemplo? Quando eu falava pro pessoal assim, gente, você tem que fazer ligação. Aí o pessoal falava assim, não, Anderson, não dá resultado. Tá, quantas ligações você fez hoje? Não, eu fiz 10. Eu falei assim, a gente fez 120. Para agendar uma reunião. Mas fizemos. Mas fizemos. E aquela reunião nos trouxe 30 mil reais de receita. Mas tivemos que fazer 120. Você quer passar pelo processo de fazer 120 ligações? Aí as pessoas não querem. Então, naquele momento que os SDR dava muito resultado, né, na área, hoje não sei se hoje daria ou não, a gente não faz. Mas então não tenho base para falar. Se isso dá certo ou não. Mas você tem que entender o jogo. Que eu vou receber 100 não para um sim. Exato. Só que esse sim vale dinheiro. E acho que dá certo sim, Anderson, porque o William Salomão, né, o advogado, ele tem um time, acho que de 100 pessoas de... Então dá certo. O cara tem 100 SDS, pessoas. 100 pessoas, porque o cara é riquíssimo, né? Ele tem 100 pessoas fazendo esse trabalho. Inclusive, esses dias atrás, uma pessoa do time dele me ligou, olha, eu tô vendo aqui da DPG, do INSS, tal. Isso tá interessante. Assim, o cara bem treinado, né? Foi bem interessante. Pra você ver que tudo é um processo. Exato. E tudo, gente, é um aprendizado. E olha só que interessante que o Anderson falou aqui. A primeira coisa que ele venceu foi a comparação. Ele se comparar com os demais e com ele mesmo. Então, ele fez o quê? Falou assim, não, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que focar aqui no meu jogo e fazer o que tem que ser feito. E a segunda coisa, o que ele fez foi, eu vou ser um pouco melhor a cada dia. É isso aí. Se eu fiz hoje um que está mais ou menos, amanhã eu faço o próximo. E não pensando no resultado final, ele sabia que ele precisava fazer. Ele foi fazendo e com o tempo ele foi procurando um especialista, foi estudando, foi aprendendo, foi o que ele estava falando até antes para mim. Ele foi aprender sobre rede social, ele foi aprender a teoria, arrumou profissionais que sabem para ajudar ele, mas ele, independente do dinheiro ou não, e foi uma coisa muito que eu fiz na vida, sabe? Porque quando a gente quer uma coisa, Anderson, a gente compra parcelado em 1.500 vezes, a gente arruma cartão de um, cartão de outro quando a gente não tem, É isso aí. mas a gente corre atrás. Fala que tá em promoção. A gente, estamos lá. Então, é isso, gente. É sobre você querer fazer acontecer e não foi à toa. E uma outra coisa que ele falou, que às vezes as pessoas vão lá, faz umas perguntas assim, que, putz, eu preciso ter mais conhecimento. E uma coisa que o Anderson fez, desde a trajetória que ele começou, foi estudar. Foi aprender. Até hoje. Até hoje. Eu fui lá, né, como amadora para fazer o curso dele. Eu peguei o online dele lá. Gente, aprendi várias coisas que eu nem precisava aprender. E aprendi, assim. E é tão bom você ter conhecimento, mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem coisa rasa. As pessoas querem... Exato. Você vê que a rede social tem esse conteúdo mais raso, mas até o que é mais raso, as pessoas querem ser mais raso ainda. Exato, Marta. E é muito legal isso, né? Porque eu não aceito isso, sabe? Até hoje, vou dar um exemplo pra você. Quem escreve os conteúdos dos Reels que eu gravo? Eu. Aí, ó. Tá Eu. vendo? Então, por exemplo, a Bárbara é a social media. Cara, será que ela vai conseguir passar a informação de uma pessoa que tem 22 anos de experiência fazendo aquilo todos os dias? Não. Não consegue, sabe? A não ser que com o tempo ela esteja ali. Ela vai ser treinada para aquilo. Treinada. Ela Isso vai levar um tempo. Vai levar um tempo, não é da noite pro dia, não. Vai levar um tempo. A Bárbara tá com a gente 1 ano, Bárbara? 1 ano. Não é 1 ano. E sabe, as pessoas falam, nossa, mas a pessoa já tá 1 ano e eu ainda tenho que escrever conteúdo? Tem. Sim. Isso aí. Tem. Porque se você quer fazer algo de qualidade, você tem que fazer. Então, a gente administra arte fiscal, a equilíbrio contábil. Hoje nós temos uma empresa de BPO financeiro, temos uma empresa de recrutamento e seleção. E quando chega a noite, que eu estou ali no momento mais relax, pego um cafezinho, uso até inteligência artificial para fazer pesquisas hoje.
e começo a produzir conteúdos. Então eu falo assim, putz, eu vou gravar essa semana 10 Reels. Então cada dia, se eu montar 2 conteúdos, tá bom. Quanto tempo leva? Pela minha experiência que eu já faço, em 10 minutos eu consigo construir. 10 minutos do meu dia, eu tenho certeza que muita gente perde rodando no feed. Com certeza. Quantas vezes eu perdi esse tempo? Hoje a gente já tem mais consciência, mas quantas vezes a gente perdeu tempo com coisas que... Ou assistindo uma série, sem ela ver, ou assistindo televisão, sendo que a gente podia pegar aquele tempo ali e investir na gente, Exato. Né? Então eu valorizo muito esse tempo, sabe, Marta? Outra coisa, por exemplo, que eu passei a ver. Putz, um dia eu fiquei pensando, né? Um cliente meu mandou mensagem, ele é um cliente que paga bem. E eu abri a mensagem e falei, vou responder ele. E sabe aquela coisa de abrir e não responde? Puta, aí quando chegou a noite eu vi que eu não tinha respondido ele, tinha mandado a mensagem de manhã. E aí eu comecei a olhar o Instagram e eu vi que eu tinha respondido um monte de gente que eu nem sei quem que é. E não é que isso é um problema, né? Porque se eu tô fazendo um trabalho, as pessoas estão ali acompanhando, faz parte do jogo. Sim. E você tem que entender isso, tá tudo bem. Mas existe uma coisa que as pessoas precisam criar consciência também, que é comprar acesso. Sabe? Por que a minha atenção está totalmente ali e não no cara que está me pagando? Isso não tá certo. Exato. Aquele cara comprou acesso. Isso aí. Sabe? Então, não é que eu não tenha que fazer para aquela pessoa, mas é o tempo livre, é o tempo que sobrar, aquela pessoa vai ganhar esse tempo. Se sobrou 1 hora, então e tem lá 1000 pessoas para responder, e 1 hora vai ser respondido o que der para ser respondido. O que não deu, tá tudo bem, porque essas pessoas não compraram acesso. E não é porque você fala assim, olha, virou ganancioso ou subiu de nível. Não é isso. A questão é, eu estou hoje participando de um programa de influência do Joel J. Hoje eu consigo parar e conversar com o Joel J quando eu estou dentro do evento, no programa do evento. Se eu quiser falar com o Joel J agora, eu consigo? Não. Não, exato. Porque eu não paguei para ele para estar com ele agora. Eu paguei para estar num programa que é super caro, a gente sabe, mas que todo programa eu entendo que tem o seu valor, e o dele tem o valor dele e justifica o valor dele. Naquele momento eu consigo sentar, tirar minhas dúvidas com aquela pessoa. Então a gente tem que entender isso, sabe? Que todo mundo não cobra porque... vou cobrar porque eu quero ganhar dinheiro. Não, cara, aquela pessoa ela teve que se preparar muito para chegar no nível de cobrar o que ele cobra. E quem quer entrar no jogo precisa entender. Isso é capital social. Né? Eu preciso, por exemplo, comprar acesso para ter acesso. Como que eu vou me conectar com outras pessoas? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Quando que esse podcast vai pro ar, hein, Marta? Quando vai pro ar, Mauro? Só para eu saber se eu posso falar essa... Nós temos quanto? Então beleza. Então eu posso falar, porque é dia 22 agora. Tem uns 4 na sua frente. Então show. Vou te dar um exemplo, Marta. Eu fui pro Influência do Joel J. E lá eu tive a oportunidade de me aproximar. Eu já conhecia ele, a gente já fez um podcast junto, mas foi extremamente profissional. Você participou até do Conrado Adolfo. Sim. Dentro do programa do Joel J, eu me aproximei do Conrado Adolfo. O que aconteceu? No dia em abril, que a gente fez o evento dos nossos advices, que são os nossos associados. Quem que estava palestrando no nosso evento? Conrado Adolfo. Se eu quisesse contratar o Conrado Adolfo para fazer uma palestra, quanto que pagaria por isso? Sim, bem sabe? alto. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente quer ter acesso, se a gente quer estar com pessoas diferenciadas, pessoas que estão crescendo, pessoas que vão te evoluir, você precisa comprar acesso. Isso não é de graça. O seu tempo é valioso, o meu tempo é valioso. Você falou, eu estudo muito. Eu também estudo muito. Isso tem um valor. Exato. Isso tem um valor. Então, hoje, Marta, assim, eu entendi esse jogo. Eu saí um pouquinho do mercado contábil para pegar experiências fora do mercado, né? O do programa do Joel foi um deles, mas eu estou participando de uns 3 ou 4 aí esse ano. Para poder trazer experiências de empreendedorismo para dentro do mercado contábil, que eu vejo que ainda falta a gente ter uma visão de negócio um pouco maior do que só escritório de contabilidade. Show. Olha, gente, tá vendo? Que aula, que aula. É sobre o acesso, é sobre você, de fato, estar nos lugares certos, com as pessoas certas. Não adianta... Tá. Não adianta a gente querer fugir disso se você quer ter resultado. Gente, tá aqui uma pessoa na nossa frente que tem resultado. É só você entrar nas redes sociais dele, é só você entrar no YouTube dele. Todo o ecossistema que ele, de fato, aí trabalha hoje, falando para o empreendedor sobre tudo que se refere ao tributário,
é com resultado Isso aí. que não foi da noite pro dia. Ele está dizendo aqui que desde que quando ele virou essa chave, lá em 2018, que ele começou a fazer esse trabalho, e aí em 2020 ele virou de vez a chave, existia um tempo de maturação para esse resultado ser alcançado. Mas é o que a gente sempre vê, Anderson. As pessoas que conseguem resultado são as pessoas que fazem essa virada de chave e sabem que tem que ter o conhecimento, sabe que tem que se dedicar tempo, tem que estudar, tem que fazer acontecer. Esse fato, você falou, olha, paro ali 10 minutos para fazer o meu conteúdo, para dar o meu tom de voz. É sobre isso, gente. Você tem que ter, sim, profissionais para te ajudar, mas muita coisa hoje, independente, você pode ver aí, a CIMED, com o João Adib. Ele tá fazendo a empresa fatura 3 bi no ano. Ele precisava estar lá na rede social, ele precisava... Os números dele já aprovam tudo. Mas pelo fato dele ter sonhos, objetivos, ele falou assim, não, eu quero um dos objetivos é transformar na maior farmacêutica do país. Esse é o objetivo dele. E para isso ele percebeu que o marketing iria ajudar ele. Você disse, antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre aparecer, ter lifestyle, ou seja, gente, estilo de vida. Fica lá postando meu café da manhã, a minha vida. Eu sempre acompanhei o Anderson e teve um tempo que ele fazia isso. E é muito legal, tá, gente? Falar, vocês gostam disso, eu gosto. Às vezes a gente muito gosta. legal. É muito legal. Muito bacana. É muito legal a gente ver o dia a dia da pessoa, ainda mais quando a pessoa é bem sucedida, tem coisas legais para mostrar pra gente. A gente quer ver coisas legais. É muito bacana mesmo. É muito bacana. Só que... E muita gente e muito cliente chega aqui que não está confortável com isso, Anderson. E a gente está falando algo muito importante que é muito cansativo. A gente acaba acostumando fazer e tal, mas a gente sabe que, dia a dia, a gente está na operação, a gente gosta da operação, a gente quer estar ali vendo os nossos resultados, a gente quer ser empreendedor. E muita gente fala assim, Marta, eu vejo que eu tenho que ficar na rede social, postando sobre mim, sobre a minha vida, eu não quero isso. Quando que você aprendeu, Anderson? E o Anderson, ele mesmo fala assim, olha, eu dei uma diminuída nisso e tal. O que você aprendeu que você pode trazer para o pessoal? Que é possível, legal. Muito você bacana. Entregar conteúdo para o seu público sem precisar ficar expondo a sua vida, da sua esposa, do seu marido. Eu, por exemplo, lá em casa, eu não faço muito porque lá em casa o Alex e a Carol odeia isso. A minha esposa odeia. Odeia, com todas as forças. Esse tempo atrás que eu vi a Bienal do Livro, eu tava brincando, postando. Os dois ficaram putos comigo, brigaram comigo. A gente com a Bienal lá de cara feia, só porque eu tava postando, você não respeita, E o gente. Alex vive esse mundo, né? Ele entende a necessidade, né? E ele não gosta de jeito nenhum, não sabe? Se eu postar uma foto do pé, ele já fica pistola comigo ali. Eu nem faço mais isso hoje. E tá tudo bem, a gente tem que respeitar as pessoas. Sim. E aí, a maioria dos contadores, Anderson, tem esse problema de aparecer, expor vida. Como que você consegue separar muito bem isso? E a pessoa que está do outro lado, quando ela consegue ter resultado, falando pro público dela? Bacana. Isso é recente, tá, Marta? Assim, a gente tá... falando para vocês aqui de verdade algo que está acontecendo recente na minha vida e que está tendo um resultado muito legal. Eu confesso para vocês que é algo que nunca me deixou confortável falar da minha vida, tanto que eu nem tinha rede social, falei aqui, né? Acho que a última rede social que eu tive foi o Orkut. Depois eu fui criar o Instagram. E só que tinha que fazer. E a gente entende que criança, né, faz o que é adulto, faz o que tem que ser feito. Sim. E eu falei, se tem que fazer, nós vamos fazer. Ponto, acabou. Não tem, se tem que tomar, se tem que comer legumes, tem que comer legumes. Gosta, não tem que comer legumes. Pronto, acabou. E aí eu peguei e falei assim, cara, vou fazer. E isso deu muito certo. A gente chegou onde chegou, só que ainda era um incômodo para mim. Uhum. Dentro de um desses treinamentos de fora da bolha que eu citei para vocês, eu entendi o que é posicionamento de massa e posicionamento único. Uhum. Esse posicionamento único a gente fala mais de boutique, né? Então, como você quer se posicionar no mercado? Você quer se posicionar como uma referência a nível de uma boutique, que quer levar uma experiência diferenciada, ou você quer atender a parte mais escalável, né? Que daí é a massa. E não tem o certo ou errado, tá, gente? É posicionamento do que você quer atender. O meu produto, ele não é escalável. Então, eu falo a nível de boutique. Por que ele não é escalável? Para eu poder vender para esse cara, eu tenho que fazer uma reunião com ele, eu preciso entender a necessidade dele, eu vou fazer um diagnóstico dele, depois eu vou apresentar esse diagnóstico, eu vou fechar o contrato e aí nós vamos executar. Não tem tecnologia no mercado que ele faz de ponta a ponta sem que o profissional coloque a mão, então não é escalável. Sim. Né? A contabilidade digital é escalável. Sim. Né? E eu falei assim, cara, o que está acontecendo? O posicionamento de massa, ele é lifestyle.
O posicionamento de boutique não é lifestyle, porque o cara de boutique, ele não quer saber o que eu tô comendo, ele quer saber o que eu vou resolver de problema para a vida dele. Quando ele entra numa rede social, ele quer saber que ele é uma empresa de autopeça e tem empresa de autopeça que recuperou 100 milhões de reais. Ponto. Putz, isso me chama atenção. Agora, aquela carne maravilhosa que eu tava postando, pra ele não faz sentido, porque ele vive aquilo. Esse cara vive aquilo. Então, eu falei assim, cara, eu tô confundindo o meu público. Eu tô atendendo massa, ao mesmo tempo, falando com massa, e ao mesmo tempo eu quero atender a boutique. Quem que eu quero atender? E eu falei, agora, daqui pra frente, o meu serviço vai ser personalizado à boutique. Porque é o que nós queremos. O que eu faço com isso? Eu subo a percepção de valor, porque daí eu aumento o preço, tá? E atendo menos. Isso aí. Né? Então eu preciso atender menos, porque senão, e para fechar a conta, eu preciso cobrar mais. Eu faço fila de espera, então o cara entende que para ele contratar ele vai ter que esperar, e quando eu abrir ele vai ter que vir, porque ele sabe, senão ele perde a vaga. Eu crio uma fila, né? E atendo menos. E eu comecei a fazer com isso. Então eu mudei a forma de postar no Instagram. Então, menos lifestyle, falo alguma coisa? Falo, porque é importante, tá? Mas, se vocês pegarem meu Instagram hoje e olharem os últimos Reels, compara com os anteriores, eu acho legal, vocês vão ver que ele tá bem numa linha aqui, ó, contando abertamente para vocês. Gancho, desenvolvimento e CTA. Ponto. O que é o gancho? Eu falo o problema, né? O problema que ele pode estar vivenciando, eu desenvolvo rapidamente como ele resolve e pronto, e chamo ele para ação. Ponto. Deixa o seu like, compartilha ou me chama aqui no comentário. Alguma coisa você vai ter que fazer porque você assistiu. Ponto. Às vezes eu jogo essa ação pro meio do vídeo, às vezes pro final, mudo isso. E eu comecei a produzir Reels assim. E eu falei, ao invés de eu produzir tanto Stories, eu vou produzir mais Reels. Isso aí. E aí a gente subiu. Ó, esse mês a gente teve mais de 1.000 seguidores orgânicos, né? Isso aí. E para nós, um seguidor que entra, ele é um lead. Isso aí. Ele é um lead. Seguidor certo, né? Ele é um seguidor certo. Eu tenho uma pessoa hoje, Marta, que a gente implantou esse ano, que é o tal do Social Seller, né? Que cada lead que chega lá, essa pessoa ela vai ter um contato para saber por que ela tá ali. Ela é interessante ela estar ali? Porque o Instagram, quando você fala de orgânico, ele é uma fila. Exato. Né? E o que estava acontecendo quando eu estava colocando muito lifestyle? Tinha gente lá na fila pegando o meu conteúdo e talvez o próximo iria comprar, mas o Instagram não entregou para aquele próximo. Porque tinha pessoas que não era o seu público ali. E não é que eu quero só pessoas que comprem, mas eu quero pessoas que engajem com o meu conteúdo. E não que esteja preocupado somente com o que eu estou comendo. Exato. Para mim não faz sentido. E como no marketing, essa pessoa que engaja, que vai gerar confiança, talvez agora ela não esteja no momento de levantar a mão para você. Mas se ela for o teu público, daqui a alguns meses, ela levante a mão. Exato. E olha que interessante. A gente tem um negócio por trás de tudo isso, que precisa ser cuidado. Exato. E quando você vai para a linha de lifestyle, é onde eu acho que a galera que está aí, que tem a dificuldade, eles falam assim, putz, eu não tenho tempo para isso, porque realmente é muita coisa que você tem que produzir durante o dia. Quando você tem um negócio por trás, essa é a comparação que eu tive que fazer com os meus concorrentes assim, porque são todos amigos. Mas as pessoas que produzem conteúdos parecidos com meus, eu tive que olhar. Quantos conteúdos essa pessoa ela promove? O que ela faz na vida dela? E aí eu entendi que a maioria, para não falar todos, que produzem conteúdos ali dentro do segmento tributário que eu visualizei, não tinha bastidor. Então, assim, isso é um problema? Não, porque o bastidor dela, quando eu digo não tem bastidor, ela não gerencia uma equipe de 60, 70, 100 pessoas. Ela tem isso como parte terceirizada do negócio dela. Então, qual que é o negócio dela? Produzir conteúdo. Então, como que eu vou me comparar com essa pessoa? Não posso. Não pode. Então, essa pessoa, por dever, ela tem que trazer lifestyle. Porque ela vive de produção de conteúdo. Não é o meu caso. Show, muito bacana, tá vendo? Então isso foi entender. Você foi aprender sobre isso, né? Tive que pagar 60 mil pra aprender isso, viu? Ah, tá vendo? 60 mil reais. Tá vendo, gente? E aí tá dando de graça aí pra vocês, tá vendo? Tá dando aí algo de graça pra você aprender de uma vez por todas. Então, gente, não é necessário, dependendo do público que você quer atingir, do empreendedor que você quer atingir, não é necessário você ficar postando lá seu almoço, sua noite, não é necessário. E a gente entende, a gente super entende. Eu e o Anderson, nessa parte, a gente é muito parecido, que a gente gosta de estar ali com o time, gosta de botar o bedelho e tal. Inclusive, a briga tá acontecendo por causa disso, que eu fico pondo o bedelho em tudo. A briga era por isso. A gente até atrapalha, né?
A CEO, ixi, meu Deus, ai, olha, Anderson, Deus, a gente já tá atrapalhando. A briga era por isso, que eu fico tomando na frente das coisas e não deixo os outros fazer as coisas. Mas eu vou melhorar, eu prometo que vou melhorar. Mas, nossa, que aula, Anderson. Aprendi muito, muito. A gente tá caminhando aí pro fim, você vai voltar outras vezes aqui. Espero, a gente espero. gravar. Ai, nossa, vai ver que esse podcast vai ser muito bacana. A gente tá passando por a reforma tributária. Inclusive, eu trouxe um cliente aqui que ele falou assim que, Marta, a gente está vivendo um aviso prévio de 10 anos. Agora, a gente tem que olhar para isso se é bom ou ruim, né? Inclusive, a gente que trabalha com o mercado contábil e tal. Olhando para esse aviso prévio de 10 anos, com a tua experiência, olhando para o mercado contábil, com tudo que a gente tem... Eu já vou começar a rir já aqui, hein? Que a gente tá vivendo, a cabeça já está trabalhando aqui, não. Que a gente está vivendo. Você acha que, do jeito que a contabilidade é hoje, vai sobreviver? A contabilidade vai acabar? Que todo mundo pergunta se vai acabar. Hoje nós temos 89 mil escritórios no país, fora aqueles que não são legalizados, né? Quem sabe que existe. Você acha que tem um oceano azul para o pessoal? Você acha que não tem? Só vai sobreviver nesse mercado que a gente de fato se diferenciar? Ou não? O jogo vai continuar o mesmo? Aquela coisa de sempre? E aí, Anderson, dá para ficar rico com contabilidade? Marta, vamos lá, olha isso. A gente não conseguiu excluir a DIRF esse ano, eliminar a DIRF. A gente não conseguiu resolver a tal da senha Gov. Nossa. E nós estamos com medo da reforma tributária. Marta, as pessoas estão vivendo ainda um mundo, sabe, de medo tão grande. Que isso vai acabar, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Por que não viver hoje? Né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com algo que está aqui na minha mão, que eu posso ganhar dinheiro. Em 10 anos eu quero me aposentar, né? Então eu vou aproveitar esses 10 anos para poder ganhar muito dinheiro, se Deus quiser. E mesmo que eu queira continuar no mercado, eu estou entrando em algo que está começando. Tudo que está começando tem um mar de oportunidade. As pessoas pararam para pensar que o contador de verdade... pega essa. Vai morrer quem viver de escritório de contabilidade. Eu já mudei essa característica há muito tempo. O meu escritório de contabilidade não é mais escritório de contabilidade. Ele é um gerador de negócios. Uma consultoria empresarial, né? Que dentre um serviço eu tenho a contabilidade. Quando começar a reforma tributária de uma forma mais consistente, porque eu já vejo até o pessoal vendendo curso, eu não sei nem sobre o quê, porque não tem nada consistente ainda, mas está tudo bem. Já que é para ser sincero, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, não tem nada ainda para se dar curso. Tem tanta coisa para mudar ainda, né? Meu Deus do céu. Tem tanta coisa para acontecer, mudança de governo, a gente ainda não sabe nada ainda do que vai acontecer. E mesmo quando isso acontecer, tudo isso, como que os clientes vão formatar preços? Como que eles vão comprar? As empresas do Simples poderão ser do Simples? Vai existir empresa do Simples Nacional? Vão precisar de planejamento tributário? Vai faltar profissionais no mercado. Sabe quem não vai aproveitar? Quem ainda estiver sentado na cadeira apenas como contador, fechando o balanço. Quem estiver de olho no mercado, entendendo que isso é uma oportunidade de negócio, vai ganhar tanto dinheiro, que vai escolher se quer continuar ou não. Nossa. Vai ser um mar de oportunidade. A gente hoje, Marta, vive um momento que as empresas do Simples Nacional não querem saber de contabilidade. Se elas pudessem eliminar isso na vida delas, eliminaria. Ela só tem porque precisa receber o DAS. Exato. Não é assim? A partir da reforma tributária, caso ela realmente ocorra, e um dia ela vai ocorrer, eu acredito nisso, mas não da forma que está hoje, as empresas do Simples Nacional vão ser obrigados a entender que o contador vai ser uma pessoa estratégica na vida dela. Porque senão ela vai deixar de vender. E aí vai tocar na dor dela. Porque qual que é a dor dela? Deixar de vender. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por quê? O cara pode passar crédito ou ele pode não passar crédito. O público que ele vai vender quer crédito ou não quer crédito? Você vai poder vender logo de entrada como uma empresa do Simples entrar. Para você iniciar comigo, eu vou vender um planejamento tributário para você que custa X valor. E vou falar além. A gente já faz isso no escritório. Olha só. Todo cliente que entra hoje no escritório, a gente cobra R$10 mil para ele entrar. Porque a gente fala, cara, o maior trabalho que eu tenho com você é quando você entra. É isso aí. Porque depois está estruturado. É isso aí. E eu vejo gente reclamando, o cliente não quer pagar 13º. Que não pague, cobre na entrada. É onde você tem trabalho. É estratégia, né, Anderson? É estratégia, muda a visão. Exato. Se ele tá com a visão ruim de entender que o 13º não é justo,
Mas você trabalhar na entrada dele, que você faz análise de cadastro de cliente, você analisa se essas obrigações foram entregues corretamente, se elas estavam em branco, se a certidão negativa dele está em dia, que você tem que implantar a empresa dele dentro do seu sistema, isso tem um custo. E a gente não cobra. A gente não, que eu cobro. Isso aí. A gente cobra R$10.000. Quando a gente fez isso, lá dentro do escritório falou, você é louco. Hoje, todos os clientes que entram no escritório entram pagando R$10.000. Só que, gente, para isso acontecer, o Anderson definiu quem era o cliente. Ele não ficou olhando para a concorrência, que tem que colocar 100 clientes, 50, 30 clientes para dentro. Eu nem quero isso. Ele, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele quer clientes com qualidade e não quantidade. É óbvio que ele entende que todo mês tem que ter a venda, tem que ter o cliente, ele entende isso, mas não é sobre a quantidade de clientes, é sobre a qualidade de cliente. Mas para isso ele teve que ter uma jornada e entender e não se comparar. Porque eu vejo muita gente falando, eu queria colocar 50, não sei o quê. Eu falei assim, não é sobre isso. É sobre a qualidade de cliente que você coloca para dentro e não a quantidade. Tudo bem, se você tem um modelo de negócio para quantidade, show de bola. Mas cada vez mais eu percebo que é na qualidade que você ganha um resultado e você ganha qualidade de vida para o funcionário, para você, né, Anderson? Marta, eu sempre me posicionei assim. Quando eu dava... Esse ano eu não estou dando treinamento, porque nós estamos com o programa Advice, então eu falei que esse ano eu não ia dar treinamento, porque meu foco era o programa. Então a gente tem que ter foco. Isso esse aí. Ano eu não vou dar treinamento. Ok, tem a plataforma lá, para quem quiser, tá tudo na plataforma. E quando eu me posicionava no treinamento, eu falava assim, cara, meu preço é esse. Mas o fulano tá cobrando metade. Mas eu quero trabalhar com 10 que sabe o porquê que estão pagando, porque eu sei que aquele cara vai ter resultado, do que eu querer a massa que vai entrar e ficar criticando porque ele não teve resultado. Então, no meu cliente também eu avalio isso. Eu quero o cliente que entende o quanto eu sou importante para o negócio dele, porque ele vai entender o resultado que eu estou levando. E esse cara, eu chamo de cliente estrela. Que ele vai me trazer outros tipos de clientes que vão saber pagar o mesmo valor. Então, eu cobro hoje o que o mercado não cobra. Então, eu fecho menos clientes, mas talvez o mercado precisa fechar 3 ou 5 clientes para vender o que eu vendo em um único cliente. Então, essa é a minha estratégia. E eu atendendo um cliente que me paga bem, eu consigo entregar qualidade. Ponto. É isso, gente, sobre isso. E durmo. E dorme em paz. E tem vida. E é isso daí. Aprendeu o caminho. Anderson, deixa uma mensagem final aí para os contadores. Legal. Você falou do seu programa. Esse ano não está dando treinamento. Qual pro contador te seguir, se você quer que ele siga, né? Ou então algum canal. Se é possível entrar nesse treinamento, se não Legal. Esse vídeo aí sempre tá batendo aí quase 1000 visualizações sempre dentro do podcast. Para quem tá vendo, para todo mundo, como que faz para aprender com você e assim por diante. Legal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Sempre é muito bom estar com você. Com certeza, foi muito bom. Show de bola. E nós temos hoje o programa Advice, né? Nós temos a plataforma do Café Tributário Premium, mas dentro do programa Advice já está inclusa a plataforma. O que é o programa Advice? É a associação que os contadores têm à nossa marca da arte fiscal. Então, eu resolvi fazer um trabalho de empreendedorismo tributários com os contadores. A minha ideia é que, da mesma forma que eu tenho equilíbrio contábil e a arte fiscal, que eles tenham a contabilidade deles e uma arte fiscal dentro do estabelecimento deles, onde a gente faz toda a operação para eles e eles só trazem o cliente. Eu quero fazer a mesma jornada que eu faço no meu negócio com eles. Cliente entrou, vamos colocar dinheiro para ele primeiro, para ele entrar bem dentro da sua empresa e você ganhar autoridade. E assim você ter mais condição de se livrar da operação contratando mais gente. É isso. Então, é transformar pessoas em empreendedores tributários. Então, para a galera que quer conhecer um pouquinho mais, ir lá no Instagram, Anderson Souza Oficial, que vai ter tudo lá. Show. E eu vou deixar aqui, gente, o link do Anderson Souza, do site, do YouTube, para você ir lá conhecer. Legal. Se você não conhece ainda, ir lá conhecer e entender todo esse trabalho e como que o Anderson faz isso. Porque ele já deu uma aula aqui pra gente hoje, você viu, você aprendeu muita coisa legal. E Anderson, obrigada. Obrigado a você. Com certeza absoluta, vai voltar mais vezes aqui, a gente vai falar mais sobre... Tem tanta coisa, porque a gente não deixar muito longo, né? Que hoje as pessoas, infelizmente, não querem ficar assistindo. É uma hora de academia, né? É uma hora de academia. E tá tudo certo. Mas foi muito bom. Tenho certeza aí que vai ser bem legal pra audiência. Obrigada, viu? Obrigado você, Marta, mais uma vez. Obrigado a galera que sempre acompanha aí. Vamos junto, né? Com certeza. Gente, se você ficou até agora assistindo esse vídeo, não se inscreveu no nosso canal? Se inscreve, curte, compartilha, manda lá pros seus grupos de WhatsApp, pros seus amigos. Se não gostou, pode mandar pros inimigos também, que eu tenho certeza que alguma coisa de boa vai tirar aqui. E muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo podcast.
Grande beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Show de bola.